Hoje estreia aqui no canal o quadro Montando uma Carteira de Investimentos do Zero. Vamos começar com apenas R$300 e ao longo do tempo vamos construir juntos uma carteira diversificada, alinhada com a realidade do povo brasileiro e preparada para te ajudar a alcançar a tão sonhada liberdade financeira. Depois que eu compartilhei meus ganhos com renda passiva, eu recebi muitas perguntas sobre como e onde começar a investir. E eu sei que a realidade da maioria das pessoas não é investir R$1.000 ou mais todo mês. É por isso que eu criei esse quadro. Ele é para você que está dando os primeiros passos e quer aprender como fazer o seu dinheiro começar a trabalhar a seu favor. Meu objetivo aqui é te mostrar de forma simples e prática que dá sim para começar com valores pequenos, mas com muito foco no seu futuro financeiro. Acompanhando esse quadro que eu estou criando para você, você vai aprender como montar sua carteira de investimentos e o mais importante, como seguir firme na sua estratégia de investimentos para alcançar os seus objetivos financeiros. Tá cheio de youtuber por aí ensinando a investir com valores altos, R$1.000 por mês, R$5.000 por mês, 10 mil, 15 mil, 20 mil reais. Mas essa é a realidade do povo brasileiro? Não, né? Por isso hoje a gente vai começar com R$300, que já é um bom começo. E a cada mês a gente vai avançando juntos. Inclusive aqui nesse vídeo nós vamos começar tudo do zero, sem complicações. Começando hoje do jeitinho que dá para colocar em prática. E se você está esperando pelo momento perfeito para começar a investir, deixa eu te contar um segredo. O momento certo é agora, seja no final do ano, no início do ano ou em qualquer outro mês. O importante é dar o primeiro passo, colocar os planos em ação e começar a construir a sua carteira de investimentos. Antes da gente começar, já aproveita e se inscreve no canal para acompanhar todo o processo de montagem da nossa carteira de investimentos do zero. E se esse conteúdo for útil para você, já deixa seu like. Assim você me ajuda a trazer cada vez mais vídeos com dicas e estratégias para te ajudar a ter um planejamento financeiro ainda mais eficiente. Diversificar é o segredo para proteger e fazer o seu dinheiro crescer. Para quem já me acompanha aqui no canal, sabe o quanto eu falo da importância da diversificação dos investimentos. Eu já fiz até um vídeo sobre os princípios para um patrimônio milionário a longo prazo, onde eu explico com mais detalhes sobre a importância da diversificação. Por isso, a nossa carteira vai ser dividida assim: 30% em renda fixa, para segurança e estabilidade, 30% em ações, para crescimento a longo prazo, 15% em fundos imobiliários para gerar renda passiva, 20% em investimentos do exterior para proteger contra a desvalorização do real, 5% em criptomoedas para aproveitar oportunidades e inovação. E aqui já começam a surgir várias perguntas, né? Só 5% em criptomoedas quando o Bitcoin está batendo recordes? Tá todo mundo querendo investir em Bitcoin agora que ele tá lá em cima, perto de R$600 mil. Mas pouca gente estava querendo comprar ele quando ele estava lá embaixo, baratinho. E tá todo mundo querendo fugir das ações e fundos imobiliários que estão super em queda nesse momento. A taxa Selic nas alturas em 12,25% ao ano e com previsão de subir ainda mais e o pessoal animado com a renda fixa. Calma, o que muita gente esquece é que o Bitcoin já teve momentos em que estava muito mais acessível, mas quase ninguém queria comprar. Agora que ele está perto de R$600 mil, todo mundo quer entrar. É importante entender que o segredo não é seguir a moda, mas manter a estratégia e investir com consciência, respeitando o seu plano. E o contrário também acontece. Hoje as ações e os fundos imobiliários estão em queda e muita gente está fugindo deles. Mas é exatamente nesses momentos que a gente encontra as melhores oportunidades. Lembra, o mercado financeiro é cíclico. Assim como o Bitcoin já esteve em baixa e subiu, as ações e fundos imobiliários também podem voltar a se valorizar. E é aí que se encontram as maiores oportunidades: comprar na baixa e não na alta. E sobre a renda fixa? Com a taxa Selic nas alturas, atualmente em 12,25% ao ano, e ainda com previsão de subir mais, ela realmente está atraindo muitos investidores. É uma ótima opção para segurança e estabilidade,
mas isso não significa que você deve investir tudo nela. Diversificar é essencial para equilibrar risco e retorno. Essa será a estrutura base da nossa carteira. E a cada mês a gente vai revisar e ajustar conforme as condições do mercado e as nossas metas financeiras. Para ajudar a gente a seguir o plano, a gente vai usar essa planilha como o nosso guia. Nela, nós já temos o percentual ideal para cada tipo de ativo, o percentual que a gente vai mirar investir em cada categoria. Mas claro, hoje a gente só vai investir R$300. Eu não vou ter como investir em tudo isso hoje. Se a gente tentasse dividir esse valor entre todos os tipos de investimentos da carteira logo de cara, ia acabar ficando bem pouco para cada um. O valor ia ficar bem pulverizado. Então, para começar, hoje a gente vai focar em 2 tipos. Eu separei alguns fundos imobiliários para a gente e um investimento em renda fixa. Então, a gente vai colocar aqui 50% em renda fixa e 50% em fundos imobiliários. Mas aí, no mês que vem, eu já escolho algumas ações e talvez algum investimento no exterior. Aí, a cada novo investimento, a gente vai ajustando e se aproximando da carteira diversificada ideal, colocando mais dinheiro em outras categorias. Eu vou fazer os investimentos pelo Banco Inter, mas você pode usar a corretora que você preferir. Agora, eu sei que muita gente tem dúvidas sobre corretoras, então deixa eu explicar. A corretora é basicamente a ponte entre você e seus investimentos. Ela vai ser responsável por intermediar a compra e a venda dos ativos que você escolher. Eu escolhi o Banco Inter para fazer os investimentos aqui desse quadro do canal porque ele parece ser bem simples de usar. Eu tenho usado o porquinho e tenho gostado. Inclusive, eu vou até criar na conta do meu esposo, já que ele não usa o Banco Inter. Assim não vai ter nenhum investimento lá e eu vou poder mostrar o processo todo do zero para vocês. Mas independente da corretora que você escolher, o importante é entender como fazer os investimentos de forma simples e eficiente. Basicamente, em toda corretora acontece da mesma forma. Então, aqui no Banco Inter ou na corretora que você escolher para você fazer os seus investimentos, você vai precisar de preencher o seu perfil do investidor. E aí, para você conseguir fazer os investimentos em renda variável, talvez você vai precisar de mentir um pouquinho. Porque se a corretora colocar o seu perfil como conservador, aí você vai ter dificuldade de aplicar em renda variável, que são os fundos imobiliários e as ações. Então, aqui no perfil do investidor, você pode colocar que você tem alguma experiência com investimentos, já que você está aqui no canal do Meu Pote Financeiro, maratonando os vídeos e entendendo um pouco mais sobre o mercado financeiro. Então coloca aqui que você tem alguma experiência com investimentos, conheço razoavelmente as regras do mercado financeiro. Aqui qual frase melhor representa os seus objetivos? Aí você pode falar que você quer ter retornos moderados, ciente para isso de que você precisa expor uma parcela do seu patrimônio a um risco maior. Porque lembra, a gente vai investir também em ações e fundos imobiliários. E esses dois são renda variável, então expõe de fato o seu patrimônio a um risco maior. Aí você pode colocar que você já iniciou a construção do seu patrimônio e pretende aumentar. Por quantos anos você pretende manter os seus recursos investidos? Vamos colocar aqui por mais de 5, porque aqui a gente está construindo a sua renda passiva, é investimento de longo prazo. Qual percentual dos recursos você espera resgatar nos próximos 12 meses? A gente não tem interesse em resgatar os recursos nos próximos 12 meses. Com quais produtos abaixo você tem familiaridade ou costuma investir com frequência? Então aqui no canal eu já falei sobre CDB, já falei sobre tesouro, renda variável, já falei sobre ações, fundos imobiliários. Então marca esses dois. Em qual dos produtos abaixo você investe ou investiu mais de 10% da sua renda nos últimos 12 meses? Então vamos colocar aqui que a gente já fez investimentos nessas variações de ativos. E aí ele traz aqui, você é um investidor arrojado. Então ótimo, porque senão você teria problema para poder investir em ações e fundos imobiliários. Ele ia restringir. Clique em confirmar, beleza. Aí você tem que aceitar esses termos. Ok, então vamos começar os nossos investimentos. Então vamos lá. Aqui na planilha, patrimônio total, a gente está começando agora, então é 0. Quanto que eu vou investir? R$300. E aí a gente vai dividir assim, 50% em renda fixa e 50% em fundos imobiliários. Depois eu vou ensinar vocês também como acompanhar a nossa carteira lá no Investidor 10, passo a passo. Assim que eu comprar o investimento em renda fixa e os fundos imobiliários, eu já vou lá para a carteira do Investidor 10 para montar tudo lá direitinho com vocês. Aqui no Investidor 10 é bom para a gente acompanhar a nossa carteira e também para a gente analisar ações e fundos imobiliários.
Então aqui no Banco Inter eu já transferi meus R$ 300 e aí para a gente começar é só clicar em Investe, clicar aqui em Mostrar Mais. E aqui, para investir em renda fixa, a gente vai começar com o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa do governo que permite a gente investir diretamente em títulos públicos. Esses títulos são como empréstimos que a gente faz para o governo e em troca ele nos devolve o dinheiro com juros depois de um tempo. Ele é considerado um dos investimentos mais seguros do Brasil, porque tem a garantia do próprio governo federal. E pode acreditar, por mais que às vezes o cenário pareça meio caótico, se o governo quebrar, é porque muita coisa já teria quebrado antes, muitas empresas e tudo mais. Então o Tesouro é uma ótima escolha para quem está começando e busca estabilidade no início da sua jornada de investimentos. Então vou clicar aqui em Tesouro Direto. Clique em Ver Todos. E aqui ele traz vários títulos do Tesouro Direto. Mas a gente clica em Ver Todos que ele mostra tudo que tem disponível para a gente investir hoje. Então nota que tem vários títulos do Tesouro. Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA+. Depois eu vou até fazer um vídeo aqui para o canal explicando mais sobre os diferentes tipos de títulos do Tesouro. E aqui em cima tem o que a gente está procurando. O Tesouro Selic. Eu sempre invisto no Tesouro Selic mais distante. Nesse caso aqui, tem as opções de 2027 e 2029. A gente escolhe de 2029 porque quanto maior o tempo que o dinheiro ficar aplicado, menor é o imposto de renda que a gente paga. E aqui ele mostra pra gente que o valor do investimento mínimo é R$ 157,06. Tá bem próximo ali do que a gente separou, né? Que dá 50%, daria R$ 150. Então, 157,06 é o mínimo. Ok, então vamos investir. Tá vendo aqui em cima que já tem um símbolo verde, tá escrito garantido pelo Tesouro Nacional. Então aqui, quanto você quer investir? Vamos clicar aqui nesse maisinho, ele já traz uma unidade. Então a gente está comprando uma fração de 0,01. O vencimento dele é 1 de março de 2029. E a rentabilidade ele vai pagar para a gente a Selic mais 0,12% ao ano. E aí ele tem imposto de renda e IOF. Depois de 30 dias já é isento de IOF. Como a gente está pensando no longo prazo, a ideia é não pagar IOF. Então a gente clica aqui em investir. Clique em confirmar para autenticar sua transação pelo iSafe. E aqui acabou que ele agendou a minha compra. Por que isso aconteceu? Como o meu esposo não usava o Banco Inter, ele pediu uma atualização cadastral. E aqui tá falando que pode acontecer em até 2 dias úteis. Mas tudo bem, a gente já conseguiu pelo menos fazer o agendamento da compra. E a gente já vai poder lançar essa nossa compra lá no Investidor 10. Então agora sobrou pra gente um pouco mais de R$ 140. R$ 142,94, que é para a gente comprar os nossos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são investimentos que permitem que a gente ganhe dinheiro com imóveis, sem precisar comprar um. É como se você fosse dono de uma parte de um prédio, de um shopping ou de um galpão e recebesse uma parte do aluguel. Existem alguns tipos principais. Fundos de tijolo. Esses investem em imóveis físicos como shoppings, escritórios ou galpões logísticos. Fundos de papel. Aqui o investimento é em dívidas do mercado imobiliário, tipo financiamentos. Fundos híbridos. Eles misturam imóveis físicos e dívidas. Fundos de fundos. Esses compram cotas de outros fundos imobiliários como se fossem uma carteira pronta. Como o nosso valor está bem pequenininho, eu separei aqui 3 fundos imobiliários para a gente comprar. Eu vou comprar os fundos imobiliários e depois a gente vai lá para o Investidor 10 para fazer o controle da nossa carteira. Vamos começar aqui pelo BTLG11, que é um fundo de tijolo. Olhando aqui pelo Investidor 10, a gente coloca BTLG11, a gente vê que o PVP dele está de 0,84. Para quem está começando agora, entender o que é PVP pode parecer complicado, mas calma que é bem simples. Quando o PVP de um fundo imobiliário é igual a 1, quer dizer que ele está sendo negociado pelo valor justo, ou seja, pelo que ele realmente vale. Se o PVP está abaixo de 1, significa que o fundo está mais barato do que o valor dele, o que pode ser uma oportunidade de compra. Agora, se o PVP está acima de 1, quer dizer que ele está um pouco mais caro do que o valor real dele. Claro, isso é uma explicação bem simplificada, mas ajuda a gente a ter uma noção na hora de avaliar um fundo imobiliário. Aqui a gente vê que esse fundo está sendo negociado a R$ 89,45. Nos últimos 12 meses ele teve uma queda de mais de 4%.
Aqui fala que ele é um fundo de tijolo. O valor patrimonial dele está de 4,52 bilhões de reais, então é um fundo bem sólido. Os dividendos, a gente percebe que os dividendos estão sendo pagos todos os meses. Inclusive, nos últimos meses ele aumentou um pouquinho. Ele pagava 76 centavos por cota, está pagando 78 centavos por cota. E aqui mostra a data de pagamento do fundo. Normalmente no final do mês, tem variado do dia 23 ao dia 25. E apesar do BTLG estar com o valor descontado por conta da sua variação que está negativa, o valor dele é de R$ 89,45. Então já vai mais da metade da nossa verba com fundos imobiliários. Ah, pessoal, e é bom lembrar que nada disso aqui é uma recomendação de compra. Então vamos lá comprar o BTLG 11. Então aqui no aplicativo do Banco Inter, vou vir aqui em Investe, Ações Brasil. Eles colocaram tudo que é fundo imobiliário e ações nesse mesmo grupo. O nome não é tão sugestivo, mas fica aqui em Ações Brasil. E aqui a gente vai buscar por ativo. Vou colocar aqui BTLG11 e coloco para buscar. Então a gente vai clicar aqui em comprar. E aí eu vou comprar uma cota do BTLG11. Confirmar. A gente comprou uma cota por R$ 88,60. Então, vou colocar aqui na minha planilha R$ 88,60. Então, agora eu tenho quanto? Esse menos esse. Eu vou ter ainda R$ 54,34. Se eu clicar aqui em ver minhas ordens, ele me mostra aqui, ó, que a ordem foi executada ao preço médio de R$ 88,60. Isso mesmo. Então, eu vou voltar aqui para eu fazer mais uma compra. Tá, então o próximo fundo que a gente vai ver aqui agora é o KNSC11. Ele é um fundo de papel e ele é base 10. Um fundo base 10 significa que a sua cota inicial estava valendo R$10, mas o preço real que você paga para comprar cada cota pode ser menor ou maior, dependendo do mercado. É como se o KNSC11, se ele fosse base 100, ele estaria R$ 81,90, entendeu? Então, analisando aqui, o KNSC está com PVP de 0,9, então parece uma boa oportunidade de compra também. Ele não é um fundo que caiu nos últimos 12 meses. Apesar do IFIX ter caído bastante nos últimos meses, ele se manteve positivo. Não cresceu bem, né? Mas se manteve positivo. Aqui a gente vê que é um fundo de papel. O valor patrimonial dele também passa do bilhão, é 1,79 bilhão de reais. Aqui o dividend yield dele tem oscilado um pouco, mas a gente vê que ele está pagando o dividendo todos os meses. Tem meses que paga mais, tem meses que paga menos. Aqui ele estava pagando 8 centavos, depois passou a pagar 9, 8, 9, 8. Então tá oscilando um pouquinho, mas está pagando direitinho todos os meses. E o pagamento dele acontece sempre por volta do dia 11 até o dia 14 de cada mês. Então agora a gente tem R$ 54 e eu quero comprar ainda 2 fundos diferentes. Vou dividir por 2 aqui para a gente ter uma noção. Tipo, vamos tentar gastar R$ 27 em média. Então pegando aqui o Inter, então aqui vou procurar pelo KNSC11. Então vamos aqui comprar. A gente vai comprar, a gente tem R$ 27, vamos colocar aqui 2, vamos comprar 3 cotas, que vai dar R$ 24,99. A gente clica aqui em comprar, confirmar. E executou aqui por R$ 8,33, cada uma das cotas. E agora o terceiro fundo é o MXRF11. Deixa eu procurar ele aqui. MXRF11. Ele é um dos queridinhos aqui da internet. Ele também é um fundo de papel, mas ele é híbrido. Hoje ele tá custando R$ 9,00 e também tá com PVP de 0,94, abaixo de 1. Nos últimos 12 meses, ele também teve uma queda de mais de 3%, quase 4% de queda. Aqui mostra que é um fundo de papel do tipo híbrido. O valor patrimonial dele é bem alto também, 4,13 bilhões de reais. E aqui a gente vê que ele está pagando os dividendos. Ele teve uma queda nos dividendos nos últimos meses, mas aí em novembro já voltou a subir de novo. Mas fica nessa variação aqui de 10 centavos, 9, agora 10. Mas ele tem pagado todos os meses. Aqui a gente vê que a data de pagamento dele tem variado do dia 12 ao dia 15 de cada mês. Então vamos fazer a nossa compra aqui no Banco Inter. Então aqui a gente gastou R$ 25,02, então sobrou R$ 29,32. Então vamos vir aqui e colocar MXRF11.
RF11. Aqui eu vou colocar aqui as quantidades, tem que ser menos de R$30. A gente tem R$29, então eu vou colocar aqui 26. Também a gente vai comprar 3 cotas do MXRF11. Comprar. Confirma. Sua ordem de compra MXRF11 foi enviada. E aqui ele fala que em até 2 dias úteis, caso a operação seja executada, o valor vai ser debitado da sua conta. Então, às vezes a gente vê que o valor não sumiu de lá na hora e a gente não pode esquecer e gastar o dinheiro, hein? Tem que deixar o valor do saldo lá na conta. E ver minhas ordens. Então aqui tá as nossas 3 ordens, as 3 ordens foram executadas. Então deixa eu apagar aqui nosso rascunho. Pessoal, esse quadro aqui ele vai ser bem interessante, porque vocês vão acompanhar tudo passo a passo. Todo mês eu vou estar aqui postando novos aportes, conversando com vocês sobre o mercado, vai ser bem legal. Então agora que a gente já fez as nossas compras, vamos fazer o lançamento da nossa carteira aqui no Investidor 10. Então aqui no Investidor 10 a gente vai clicar em carteira, adicionar ativo. Então aqui, tipo de ativo, vamos colocar aqui primeiro o nosso Tesouro Direto. A gente comprou o Tesouro Selic 2029. A gente comprou a quantidade 0,01. Adicionar outro ativo. Aqui a gente vai colocar os nossos fundos imobiliários agora, FIs. Tá, e a gente comprou o BTLG11. A gente pagou R$ 88,60. R$ 88,60. A gente comprou um. A gente clica aqui em adicionar ativo novamente. Também é um FI e foi o KNSC11. KNSC11. A gente comprou 3 cotas. R$ 8,33. R$ 8,33 em cada cota. Salvar. E aqui a gente comprou o MXRF11, a gente comprou 3 cotas e a gente pagou R$ 8,97 em cada uma. E aqui no resumo a gente já vê o nosso gráfico, como que tá ficando dividido. A gente tem Tesouro Direto e fundos imobiliários. Veja que os ativos na carteira já começam a ficar um pouco coloridinhos, mas ainda só temos 2 tipos de ativos. Com o tempo, a ideia é que a nossa carteira vai ficando tão diversificada quanto essa carteira ideal que a gente desenhou aqui, para ter mais segurança e buscar um bom retorno no longo prazo. Como o valor inicial foi de R$300, a gente começou de forma simples, mas à medida que a gente for fazendo os aportes, a gente vai ajustando a carteira para ela ficar cada vez mais equilibrada e alinhada com os nossos objetivos. Acompanhar todo mês, porque eu vou trazer as atualizações de como a nossa carteira está se comportando e como a gente está ajustando os investimentos. E lembra, investir é um processo e é importante acompanhar o desempenho e sempre ajustar conforme o mercado e as nossas metas. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem como a gente pode começar com pouco, mas de forma estratégica para construir um patrimônio mais sólido. E compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, que quer começar a investir, amigos, família, todo mundo. Assim a gente pode ajudar mais gente a dar os primeiros passos no mundo dos investimentos. Lembra de deixar seu like, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações dessa jornada. Até o próximo vídeo!